Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao, ao nosso encontro de hoje. Nós temos a honra de receber aqui conosco o Rabino Rafael Chamar. Ele é o Rosh Yeshiva da Yeshiva Or Israel College, que há décadas vem formando alunos, famílias, profissionais. Yeshiva que não só dá formação religiosa, como também formação acadêmica. Uma opção concreta hoje na comunidade, projeto consagrado. Sou um pouco suspeito, porque meus filhos estudaram lá. E, além de mais, como tem a ver com a nossa proposta, né? É também uma instituição que permite o desenvolvimento do amor a Israel, da ida como opção a Israel também, orienta bem, encaminha parte dos alunos que assim desejarem, os que desejarem ficar aqui em suas comunidades, nas boas universidades daqui, assim é feito. Os que desejarem ir para Israel, também assim é feito. Os que desejarem também ir para outros lugares, como os Estados Unidos, também assim é feito. Então, uma yeshiva bem flexível, maleável, e o que nos une aqui é que também a nossa sinagoga, anos atrás, fechou com o movimento juvenil Bnei Akiva. Então, nós temos aí uma proximidade de pensamento, de interesse, de nos enriquecer com a experiência dele, com a sabedoria dele. Então, damos as boas-vindas ao Rabino. Sejam todos bem-vindos e o Rabino já se desmuta. Muito obrigado. Brishut Rabino Sami, com licença do Rabino Sami, e também do Shaliach Bnei Akiva, toda a comunidade. Uma grande honra estar hoje com vocês. Falar um pouco sobre sionismo e o ideal da salvação de Am Israel, onde eles se interlaçam. Na verdade, o Estado de Israel, a volta de judeus dos 4 cantos do mundo para a nossa terra, é um fenômeno histórico praticamente único, de um povo que depois de centenas, milhares de anos, nunca esqueceu o seu sonho, mas também, na prática, começa a voltar e construir um país que se torna um país de primeiro mundo. Bom, é um fenômeno histórico interessante. A pergunta é se esse fenômeno faz parte da ideia da salvação de Am Israel, do Mashiach de Am Israel, da Geulah de Am Israel, ou nós podemos ver isso como um movimento humano, de pessoas valentes, de pessoas bravas. Então, nós vamos trazer algumas fontes de nossos sábios, do Tanakh, e trocar umas ideias junto com vocês. Na verdade, isso aqui faz parte da minha filosofia de vida. Então, é algo que todas as rezas, eu participo desses pensamentos. Então, vai ser uma alegria para mim participar com vocês, no meu coração. Nós vamos começar por uma profecia de Ezequiel. O profeta Ezequiel profetizou depois da destruição do primeiro templo, e é uma profecia muito famosa chamada profecia dos ossos secos, Hazon Atzamot Yeveshot. Naquela profecia, Ezequiel vê milhares e milhares de ossos secos, esparramados num vale, e Deus
conversando com Yehezkel, pergunta para Yehezkel, você acredita que esses ossos secos irão viver e irão voltar à vida? Yehezkel fala para Deus, Deus, o senhor sabe, o que eu estou vendo aqui é somente ossos secos. Como é possível que eles vão renascer? Nesse momento, Deus fala para Yehezkel, profetize sobre os ossos e eles irão reviver. E Yehezkel olha para aquela visão e ele vê os ossos se reunindo uns aos outros. Ossos vão se formando, esqueletos vão se formando. E depois disso, ele vê novamente carne e pele se formando em torno desses ossos, corpos. Mas aí Deus pergunta para ele novamente, Yehezkel, você acredita que esses ossos vão viver, vão se levantar? Yehezkel novamente diz para Deus, mas Deus, são defuntos, são corpos mortos. E aí a Kadosh Baruch Hu fala, Deus fala para Yehezkel, profetize sobre os ossos, vocês vão ver que vão levantar. E de repente, uma multidão de pessoas se levanta, começam a andar. No final, Deus fala para Yehezkel, meu querido, eu quero te explicar o que você acabou de ver. Os ossos secos são o meu povo de Israel, que quando eles estão na diáspora, em algumas situações, eles chegam a dizer, nós não temos mais futuro, nós não temos mais esperança, nós somos secos. A Israel vai acabar na diáspora. Mas, apesar de tudo, diz a Kadosh Baruch Hu para Yehezkel, eu vou abrir os túmulos do meu povo e vou trazer eles de volta para a minha terra. Essa é a profecia dos ossos secos. Se nós notarmos no Sukkim, e o Gaon Divino explica isso de uma forma brilhante, ele diz que existe aqui 3 etapas na ressuscitação desses mortos. Primeira etapa são os ossos que se juntam, que se formam esqueletos. A segunda etapa é a carne, o corpo, a pele, que se formam em volta desses ossos. E depois Deus pergunta para Yehezkel de novo, será que você acredita que eles vão renascer? E de repente os corpos ressuscitam. Triat Amitim. E diz então God Divina que essas são 3 etapas na nossa volta para a normalidade de Am Israel, que na verdade é o processo de salvação de Geulah de Am Israel. Primeira etapa, Am Israel se junta, Kibbutz Galiot, juntar as diásporas na terra de Israel. Segunda etapa, formação num corpo, de um físico nacional, construção de um país, mas ainda é comparado com corpos mortos, sem vida, sem alma. E a terceira etapa, que nós esperamos que ela aconteça em breve, é a alma, o espírito entrar dentro desse corpo, e esse corpo renascer e viver novamente. É difícil, mesmo que você se esforce, não ver a comparação óbvia com o que nós estamos presenciando em nossa história. Nós temos o mérito de estar presenciando Am Israel, que se junta dos 4 cantos da terra para o seu lugar natural, a terra de Israel, e a construção do corpo nacional, um país com exército, com economia, com faculdade, universidades, com tudo que tem um país de primeiro mundo. Mas a terceira etapa, ela é aquela que é mais fantástica, que é
comparada com a colocação da alma dentro de um corpo e a vida para ele, é o que, na verdade, nós estamos agora vendo com, se Deus quiser, a volta de Am Israel para as suas raízes, para a sua Torá e para muito mais que nós esperamos que aconteça em breve. Esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês. Então, na hora que nós vemos a volta de judeus para a terra de Israel, o Estado de Israel, nós não estamos vendo somente um movimento político ou um movimento de vanguarda de pessoas valentes, corajosas. Nós estamos vendo aqui, na verdade, a concretização de uma profecia que é, na verdade, a profecia sobre a volta de Am Israel para seu estado natural, que foi profetizada há mais de 2.500 anos. Eu vou avançar agora para um segundo ponto. O Gaon de Vilna escreveu bastante sobre isso. Ele disse, olha, nós temos um pasuk, um versículo que nós falamos todo Shabbat na reza, que Elef Shanim Beinecha, que Yom Etmol. 1000 anos aos seus olhos, aos olhos de Deus, são como um dia. E baseado nesse pasuk, e também em explicações que são trazidas no Zohar, o Gaon de Vilna diz que, olha, o que aconteceu nos 6 dias da criação é, na verdade, um protótipo do que vai acontecer nos 6.000 anos de história. E se você pesquisar com profundidade o que aconteceu no 6º dia, você vai conseguir prever as coisas que vão acontecer no 6º milênio. Como você sabe, nós estamos hoje já estamos nos anos 5.781. Em breve. Então, o Gaon de Vilna faz uma comparação muito, muito, muito bonita. Diz o Gaon de Vilna, olha, sexta-feira é o dia que nós nos preparamos para o Shabat. Mas a sexta-feira também era dividida em 2 partes. A sexta de manhã, até o meio-dia, e a sexta de tarde. Até o meio-dia, costuma se dedicar para a parte mais técnica do Shabat, a comida, preparar a casa, fazer as compras. Depois do meio-dia é que nós começamos já a nos prepararmos para o Shabat, espiritualmente. Por exemplo, existe uma halachá, existe um costume de pessoas que vão no mikve, homens vão no mikve toda véspera de Shabat. Então, trazido nos livros que o ideal é ir no mikve depois do meio-dia, porque depois do meio-dia já tem um ambiente, o ruach do Shabat já existe, a espiritualidade do Shabat já é sentida. Então, diz o Gaon de Vilna, preste atenção. O 6º dia da criação é o dia que o homem foi criado. Ele é paralelo ao 6º milênio, do ano 5.000 ao ano 6.000. A primeira metade da sexta-feira, a primeira metade desses 1000 anos, que é a sexta-feira, ainda é comparada com a noite. Então, até o ano 5.500, é a noite da sexta-feira, quinta de noite até a sexta de manhã. No ano 5.500, começa a manhã da sexta-feira. O próprio Gaon de Vilna viveu no ano 5.500. Então, preste atenção. Diz o Gaon de Vilna, a partir de hoje, a partir do ano 5.500, é o dia da sexta-feira, Am Israel vai começar a se preparar para a volta para a terra de Israel. E, historicamente, nós sabemos que os alunos do Gaon de Vilna, o próprio Gaon de Vilna tentou ir para Israel, não conseguiu, teve que voltar, mas seus alunos chegaram em Israel. O Baal Shem Tov, que viveu 20 anos antes do Gaon de Vilna, também enviou seus alunos, nessa mesma época, para a terra de Israel. Rab Chaim Ben Attar, o Or HaChaim, que vivia no Marrocos, também se dirigiu, nessa época, junto com outros sábios, à terra de Israel.
todos eles convergiram para a ideia de vamos iniciar a volta do nosso povo para a terra de Israel. E o Gaon de Vilna ainda começou a fazer mais contas, dizendo que, não vamos agora entrar em detalhes, mas ele disse que dividindo 500 anos em 12 horas, ele conseguiu saber que cada 41 anos e 8 meses é o início de uma nova hora do sexto dia. E assim, se nós fazermos a conta, maio de 1948, a independência de Israel é exatamente o início da sexta hora da criação. É o ano que Adam Arishon foi formado. A hora que Adam Arishon foi criado, que é a sexta hora, a hora que o corpo de Adam Arishon, do primeiro homem, foi juntado por Deus, é a sexta hora, é exatamente paralelo nos anos da história, no ano de 1948. E no ano de 1750, que é o ano de 1990, quando caiu a muralha de ferro, o sistema comunista desabou, termina então os 250 anos que são paralelo a meio-dia da sexta-feira. Então, a partir do ano 1750, nós estamos já depois do meio-dia da sexta-feira. Nós já estamos nos preparando para o Shabat. Nós falamos antes, então, que depois do meio-dia já é um preparo mais espiritual para o Shabat. Nós já estamos vendo, na verdade, em Israel, muitas pessoas voltando pouco a pouco para suas tradições. Muitas pessoas procurando significado em suas vidas. Esse, então, é o segundo ponto que eu queria dizer para vocês. E a ideia é que, historicamente, nós já caminhamos 5 dias e meio, já estamos no sexto dia, paralelo aos 6 dias da criação. Nós estamos já no sexto dia, depois do meio-dia, prestes a entrar no Shabat. Então, até o ano de 1990, se deu a preparação mais física da nossa volta para a terra de Israel. Por isso que a independência foi em 1948 e até o ano de 1990 nós nos tornamos um país de primeiro mundo. Agora nós temos que, na verdade, avançar para a etapa mais espiritual dessa volta de Am Israel para a terra de Israel. Eu quero agora participar com vocês de um Midrash muito interessante. Vocês sabem que David Amelech, o rei David, foi o ápice da história de Am Israel. Seu filho Shlomo construiu o Beit HaMikdash. Era uma época de extremo progresso e fama de Am Israel. Mas depois de Shlomo, no final da sua vida, o país judaico se dividiu em dois. Yerovam ben Nevat, um dos ministros de Shlomo, desafiou o rei Shlomo e acabou instituindo um novo reinado, o reinado das 10 tribos. Historicamente é sabido que essas 10 tribos, Mamlechet Israel, o reinado de Israel, eram muito, muito nacionalistas. Eles, na verdade, lutavam muito pelo nome de Israel, mas eram menos ligados com a tradição, com a Torá. E o reinado de Yehudá, reinado de Judá, que o filho de Shlomo foi o rei desse reinado remanescente, Rav, é um reinado mais tradicional, mais ligado com a Torá. Um Midrash, uma passagem de nossos sábios,
conta que Deus segurou na lapela de Yerovam ben Nevat, desse rei que separou as 10 tribos do reinado de Judá, que era um rei que lutava muito pelo povo de Israel, pelo nome de Am Israel, mesmo que às vezes se distanciou da Torá, e falou para ele: Yerovam, Chazor becha, volte atrás. E eu, e você, e Benishai é o apelido de David Amelech, vamos passear no Gan Eden. Interessante, Deus segurando na roupa do rei Yerovam, pedindo para ele voltar atrás e prometendo para ele que se ele voltasse atrás, ele teria o mérito de ele passear junto com Deus e com David no Gan Eden, no paraíso, provavelmente épocas messiânicas. O Midrash continua dizendo que Yerovam perguntou para Deus: mas quem é que vai estar na frente? Mi Barosh. Quem vai na frente? Quem vai encabeçar? Eu ou Benishai? Ou eu ou David Amelech? Então Deus respondeu: Benishai Barosh. David Amelech vai estar na frente. Respondeu Yerovam então: Yahi Lobeina. Se é assim, eu não quero. Eu não aceito o convite. Esse Midrash estranho tem uma explicação linda do Rav Harlap, foi rabino em Yerushalayim, um dos Rosh Yeshivat Merkaz Harav. Ele explica de uma forma muito, muito bonita. Ele diz que, na verdade, dentro de Am Israel, existem duas forças principais. A força da tradição, a força da Torá, a força da ligação nossa com a Kadosh Baruch Hu, com Deus. E existe a força do nosso amor pelo povo, o nacionalismo, a ligação de cada um com a ideia de Am Israel. No ideal, na época de David Amelech, essas duas ideias caminhavam juntas. David Amelech, ele era o rei que compôs o Sefer Teilim, um hino de devoção e amor para Kadosh Baruch Hu, e David Amelech foi aquele que guerreou as guerras de Am Israel e levantou o moral do povo. David Amelech, na verdade, ele unia as duas ideias, a ideia da Torá e a ideia do nacionalismo judaico. Mas, em épocas de crise, essas duas ideias se separam. Alguns se fecham na ideia da Torá, uma religião que ela, na verdade, ela é limitada à sua relação com Deus, ela é desprovida do ideal de um povo, e alguns se apegam justamente no amor ao povo, ao nacionalismo, ao idealismo, talvez até a um sionismo laico, e se distanciam da Torá. Mas isso é uma época de crise. Isso aqui é uma deturpação do ideal. E por isso a Kadosh Baruch Hu, que sabia que David Amelech é o ideal de Am Israel, disse para Yerovam ben Nevat: Yerovam ben Nevat, eu vejo o seu idealismo, eu vejo o seu grande amor para o povo de Israel. Eu vejo até a sua crítica para os religiosos que representam a Torá. Mas volte atrás, traga esse nacionalismo, esse amor para esse povo, esse amor pela sua terra, desprovida de santidade. Volte atrás, se junte a nós, se junte a Benishai, que é a Torá, e aí nós podemos novamente juntar a ideia de Torá e nacionalismo. Nós vamos chegar já na época do Gan Eden. Podemos já passear no Gan Eden. Mas, como era épocas de crise, então o Yerovam ben Nevat perguntou: mas quem é que vai antes? Quem é que está na frente? É a Torá que está na frente. E você vê o povo de Israel, o idealismo, o sionismo, como algo que tem que ir atrás da Torá? Ou
O contrário, é Am Israel que está na frente, é o nosso povo, o nacionalismo que está na frente, e a Torá é a nossa cultura. A Torá vem atrás do nacionalismo. E Deus falou, na verdade, olha, a Torá está na frente, porque, na verdade, toda a ideia de Am Israel, todo o nacionalismo nosso, é, na verdade, para revelar a ideia da Torá, a ideia de Akadosh Baruch Hu nesse mundo. Então, Akadosh Baruch Hu falou, olha, na verdade, Ben Ishai, David Amelach vai na frente, a Torá vai na frente. E, nesse momento, como o idealismo de Yerovam ben Nevat já não era o ideal, ele falou, então, não quero. Eu não quero. Essas duas ideias, Torá separada e Am Israel e nacionalismo separado, é crise. É crise. Quando cada um consegue enxergar somente uma parte, não consegue entender que o ideal é juntar os dois. E explica o Rav Harlap que esse erro de Yerovam ben Nevat de pensar que, na verdade, ele tinha que estar na frente, porque ele achava que, na verdade, a Torá vem servir a Israel, é um erro. Porque, na verdade, pensar dessa forma facetada, já é um erro. Não existe Torá sozinha sem a Israel. E não existe a Israel sozinho sem a Torá. Pode existir temporariamente, de uma forma limitada, mas não é a essência. A essência da Torá é a Israel. A essência de Israel é a Torá. O Zohar diz que Oraita, Kuchabricho ve Israel, Chadu. A Torá, a revelação de Deus na Torá, a revelação de Deus nesse mundo e o Am Israel é uma coisa só. É uma coisa só. Não existe separação. A ideia é a mesma. Na essência, é uma coisa só. Eu vou ainda terminar essa parte com uma passagem do Tana de Belial. Tana de Belial são estudos que foram ditos no Beit HaMidrash de Eliyahu Navi, na sinagoga de Eliyahu Navi. E lá diz a pergunta parecida com o de Yerovam ben Nevat. Mi kadam lemi. O que veio antes? A Torá ou Israel? Ou seja, a primeira criação de Deus, primeiro ideal de Deus, foi a Torá, e em função da Torá, Deus criou o povo Am Israel, ou a primeira criação, o primeiro ideal é Am Israel, e em função de Am Israel, vem a Torá. Então, lá em Tana de Belial, no Beit HaMidrash de Eliyahu Navi, está escrito o seguinte: Aolam omer, a Torá kodemet. O mundo costuma dizer que a Torá veio antes. Vani omer, mas Eliyahu Navi diz, Machshavtam shel Israel kadam. O pensamento sobre Am Israel veio antes. Na verdade, embora Tana de Belial ele usa esse termo, quem veio antes, Machshavtam shel Israel veio antes, explica o Rav Harlap, é só uma forma de poder explicar para a gente que as duas coisas, na verdade, são importantes. Mas a essência da Torá é o povo de Am Israel concretizando os ideais na história. E a essência de Am Israel, a vida de Am Israel, a expressão mais interna do que é Am Israel, é a nossa Torá. Isso eu trouxe para vocês para dizer que, na verdade, embora nós vemos um sionismo ativo, brilhante, que abriu clareiras, construiu prédios, arranha-céus, construiu um país de primeiro mundo, mas, enquanto ele, na verdade, está separado da tradição, ele é bem visto, mas ele ainda é parcial. Ele, na verdade, ainda não descobriu a sua verdade mais profunda. E aqui nós passamos um pouquinho para o dia a dia. Embora nós
acreditamos, confiantes, certos, de que o Estado de Israel é, na verdade, pelo menos a segunda etapa da profecia de Ezequiel, ou seja, já juntamos os ossos dos quatro cantos da terra e já construímos o corpo, a carne, a pele, o país. Ainda falta colocar dentro desse corpo a alma. Ainda falta ressuscitar esse corpo. E que é um processo que nós esperamos que ele aconteça em breve. Embora nós, acompanhando os 6 dias da criação, em especial o 6º dia, no qual Adam Arishon foi criado, e nós então fizemos aquele paralelo, que exatamente a hora da criação de Adam, do corpo de Adam Arishon, a 6ª hora, foi justamente os anos que continuaram depois de 1948, quando o país foi criado. Nós também sabemos que depois do ano de 1750, depois do ano 1990, começa, na verdade, a etapa de se preparar para o Shabbat de forma mais espiritual. Ou seja, começa a etapa de poder revelar a espiritualidade que tem dentro de Medinat Israel, de Am Israel que está na terra de Israel. E, por último, nós explicamos que quando a Kadosh Baruch Hu, quando Deus propôs para Yerovam ben Nevat, volte atrás, se junte a David, nós estaremos passeando no Gan Eden, Deus quis expressar que existe valor para o nacionalismo judaico, existe valor para o sionismo laico, que defende nossos valores como a terra de Israel, o trabalho judaico e o nome do nosso povo. Mas essa aqui é só um valor parcial, que ele, na verdade, está desprovido do seu interior, de sua alma. Que, na verdade, o reinado de Yehudá, que defendia só principalmente os valores religiosos, e o reinado de Israel, que simboliza principalmente os valores nacionalistas, cada um separado, ele é somente uma metade. E o ideal é quando esses duas forças vão se unir. Como termina a profecia de Ezequiel, que eu vou pegar a tribo de Judá, a árvore da tribo de Judá, a árvore da tribo de Efraim, de Israel, e vou juntar essas duas árvores. Porém, agora chegamos agora a uma parte um pouquinho mais prática, que nós estamos vendo. Eu acompanho diariamente notícias de Israel, e nós vemos lá, embora um país que conseguiu muito, mas um país que atravessa diariamente crises. Não só por causa da pandemia. Crise de identidade, a esquerda, a direita, discussões acaloradas do parlamento, partidos quase se ofendendo, uma sociedade se procurando os seus valores. E eu quero explicar tudo isso, na verdade, como um grão, uma semente, que é plantada na terra, que ela é regada com água, recebe calor, e as cascas da semente têm que se apodrecer e têm que se quebrar para poder revelar e germinar a planta que tem dentro dessa semente. E essas cascas, elas, na verdade, estão se quebrando. Eu vou dar alguns exemplos. Depois eu gostaria de ouvir vocês, né? Comentário de vocês, tá? Porque o que eu vou falar agora é um pouquinho mais polêmico, tá? Mas faz parte da minha visão. Para eu poder juntar o sonho, a profecia, com a nossa realidade, nós temos que dar algo mais. Na verdade, o sionismo laico, a volta de Sion, lideradas por Herzl, Nordau e muitos outros nomes importantes, ela veio, na verdade, escondida
por valores copiados de outros povos. Tá? Autodefinição, socialismo, nacionalismo, direito de ter uma terra. Mas, infelizmente, a grande maioria dos líderes e, na verdade, dos movimentos que acabaram indo para Israel, construindo Israel, não pensaram no ideal judaico, não pensaram na Torá, não pensaram na alma de Am Israel. Talvez no inconsciente, ainda mais inconsciente do povo, da alma, algum valor judaico batia em seus corações. Mas não chegou a ser algo consciente. Eles ainda não falaram isso com a própria boca. E como nós falamos, a volta para a terra de Israel, na verdade, é a construção do povo, do sonho dos profetas de construir um lugar onde Am Israel vai viver e vai conseguir concretizar os ideais de Akadosh Baruch Hu, os ideais da Torá. Como é que nós conseguimos juntar essas duas coisas, o sionismo laico com a realização dos ideais da Torá? Então, eu vejo aqui um processo de quebra de certos ideais sionistas laicos. Por exemplo, embora hoje não é sabido, Ben-Gurion, o seu discurso sempre foi as duas margens do Jordão. Ben-Gurion, até o Estado de Israel, sempre defendeu que o país de Israel devia existir também em Israel de hoje, mas também na Jordânia. A Jordânia nos pertence também pela Bíblia. Mas, de repente, Ben-Gurion acabou abrindo mão desse sonho. Não só isso, como os partidos que, na verdade, Ben-Gurion fazia parte, mas que herdaram sua visão de mundo, é o partido da Avodá, que hoje, na verdade, é um partido pequeno, começaram a se perguntar, olha, nós não temos direito sobre a Jordânia, talvez também nós não temos direito sobre Judéia e Samaria, Yehudá e Shomron, e talvez, na verdade, nós temos que dividir com os árabes, e talvez até Tel Aviv, nós tiramos eles das suas casas de Yafo, talvez nós temos que devolver para eles. E eles, na verdade, acabaram, na verdade, começando a abrir mão, e querer abrir mão mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até um ponto que, na verdade, eles começam a se perguntar, será que nós temos direito sobre essa terra? Porque se nós formos esquecer quem é Am Israel, se nós formos esquecer que nós, na verdade, somos o povo da Bíblia, que Deus nos deu essa terra, talvez, na verdade, os árabes estavam lá antes. E é isso que nós estamos vendo, na verdade, uma quebra no idealismo que sempre existiu, que construiu o país, dos kibbutzim de esquerda, dos moshavim. Hoje, o número de voluntários para tropas de elite, que sempre foi altíssimo nos kibbutzim e moshavim, diminuiu drasticamente. Por quê? Porque o idealismo deles está em crise. Mas ainda existia a direita sionista. Nós estamos falando agora de Ben-Gurion na esquerda sionista, mas agora existia a direita sionista. Beitar, Jabotinsky, Sharon. Sharon, ele era o exemplo do grande idealista, grande sionista de direita. Mas o que nós vimos no fim? Nós vimos que próprio Sharon começou a abrir mão de certas partes da terra de Israel, devolveu Gush Katif e estava pronto a devolver mais ainda. Eu, na verdade, não quero entrar agora em política. Eu quero simplesmente passar a ideia de que o sionismo laico, que foi baseado, na verdade, em valores humanistas, de repente começa a se questionar, as cascas da essência começam a quebrar, tá? E
tem que aparecer um sionismo mais ligado às nossas tradições, mais ligado à ideia de quem é Am Israel, que é o povo de Akadosh Baruch Hu, o povo de Hashem, o povo da Torá. E por isso, hoje, o número de oficiais de patente baixa ainda, que andam com kippah, que são sionistas religiosos, é 10 vezes a porção deles na sociedade israelita. Ou seja, o idealismo que existe hoje, que antigamente a gente viu que era dos kibbutzim, agora estão nos kibbutz lugot, aqueles que na verdade acreditam que a terra de Israel é a concretização da profecia de nossos profetas de Am Israel. Então, pouco a pouco, Am Israel está descobrindo que o que tem, na verdade, por trás da nossa volta para a terra de Israel é, na verdade, uma volta às nossas tradições, aos nossos valores, mas essa mudança é uma mudança que, na verdade, ela é como se fosse um parto. Ela dói, ela exige transformações, quebras, mas, se Deus quiser, também nascimento e muita luz, se Deus quiser. Nós falamos, tem uma musiquinha que se faz depois da Gadá de Pesach, mas costumes ashkenazim que cantam, que diz o seguinte: Karev Yom Asher Hu Lo Yom Velo Laila. Está se aproximando um dia que não é nem dia e nem noite. Por quê? Porque, de um lado, muita luz, a volta de judeus para a terra de Israel, Yeshivot, muita Torá na terra de Israel, muita tradição, muita revelação de história do passado, mas, ao mesmo tempo, também muitas confusões, muitas vontades de querer imitar outros países, muitas crises existenciais dentro da sociedade israelita. É o dia que não é nem dia nem noite, porque a Israel, na verdade, está se transformando. Ele veio, voltou para a sua terra, envolvido com outros idealismos, e agora ele, na verdade, está, tirando sua fantasia e revelando quem ele é de verdade. A santidade do Mashiach, ele vem, na verdade, escondido. Está escrito que o Mashiach, uma das formas que ele pode aparecer, é Ani Verochev al Hamor. Ele vem montado num burro. Estranho, um burro. Muitas explicações tem sobre o burro. Eu estou no meio de um livro falando por que é sobre o burro do Mashiach, mas vou falar só uma coisa interessante. Na Torá, tem animais que têm santidade. Animais puros, e que, dos animais puros, como um carneiro, um boi, são animais kasher, o seu primogênito tem santidade. Na época do Beit HaMikdash, hoje também, tá. E tem animais impuros, que não têm santidade. Mas o Hamor, o burro, apesar de ser um animal impuro, o Bechor dele, o primogênito dele, tem santidade e tem que ser resgatado. Tem todo um processo de fazer uma mitzvah da Torá, resgatar a santidade do primogênito do burro. Porque o burro, na verdade, embora por fora ele é um burro, ele é muito materialismo, mas ele esconde dentro dele um ponto de santidade. Não vamos agora se aprofundar qual é o ponto de santidade, mas existe lá um ponto de santidade. Esse aqui é o burro do Mashiach, que, na verdade, por fora, muita confusão, muitas dores, muitas discussões, mas enquanto essas discussões acontecem, Deus está, na verdade, plantando a luz do Mashiach, e é o que nós estamos vendo hoje. Última frase antes de ouvir vocês. Quando eu era pequeno, o Sidur mais popular que existia aqui em São Paulo, dos Faradim, era o Sidur Tfilat Yesharim. Sidur Tfilat Yesharim, segundo os costumes do Ben Ishai. No Shmonaesre, na Amidah, tem lá as brachot e tem lá
as letrinhas pequenas. Desde que eu tinha 12 anos, eu já vi essas letrinhas. Na Brachá de Bonei Yerushalayim, está escrito lá, faz a Kavaná para que o Mashiach Ben Yosef não morra nas mãos de Arimlu Sarachá. Conceito, assim, cabalístico. Eu não quero me compridar, porque nós já estamos agora em cima da hora, mas, na verdade, Mashiach Ben Yosef é a força de construir a parte material de Am Israel. Yosef foi aquele que manteve Am Israel no Egito. E, na verdade, toda a construção do país de Am Israel é a luz de Mashiach Ben Yosef. E nós precisamos rezar para que essa transformação, as cascas que se quebram em volta desse sionismo laico, no processo de revelação da germinação da semente de Tzemach David, do Mashiach Ben David, que essas cascas não sejam uma destruição completa, que Mashiach Ben Yosef não morra. Ou seja, que a transição seja uma transição mais soft, mais tranquila. E Baruch Hashem, o Gaon de Vilna escreveu nos seus livros que foi revelado para ele que, graças às rezas de Am Israel, Mashiach Ben Yosef não vai morrer. Ou seja, toda a construção física, material de nosso país, ele, na verdade, vai ter uma transformação, uma transposição para um país com a alma, com espiritualidade, não de uma forma tão doída, tão trágica, mas num processo difícil, mas, Bezat Hashem, nós vamos chegar lá. Que seja em breve em nossos dias. Então, sionismo e messianismo judaico tem tudo a ver. O que, na verdade, nós estamos hoje, o que a gente, na verdade, gosta do Estado de Israel, é porque ele, na verdade, é o trono no qual o reinado de Akadosh Baruch Hu, o reinado de Hashem, vai se revelar em breve em nossos dias. Obrigado, com vocês a palavra. Hazaku Baruch. Hazaku Baruch. Agradecemos imensamente o Rabino Shammah, uma fala franca, direta, e já temos uma pergunta do senhor Elvio. Por favor. Rabino Shammah, boa noite. Boa noite. O senhor falou que a formação do Estado de Israel em 1948 foi início equivalente ao início da formação do corpo de Adam Arishon. Sim. O término da formação da alma de Adam Arishon seria quando todos os judeus estivessem unidos em Israel, saindo da Galuta, ou eu estou pensando errado? Então, eu diria que a saída de todos os judeus da Galut e a volta para Israel seria talvez uma etapa um pouquinho mais tarde, quando se Adam Arishon conseguisse vencer o teste da árvore proibida e ele tivesse conseguido se dominar, ele ia conseguir entrar no Gan Eden para sempre. Então, sim, eu acho que a volta de todos os judeus para a terra de Israel vai ser no final desse processo. Não sei identificar se é exatamente a alma entrando em Adam Arishon. Eu acho que é mais quando Adam Arishon conseguir vencer os seus desafios. Mas nós estamos no caminho, tá bom? Nós estamos no caminho. Seria no sexto milênio, né? Se nós estamos no 5.781, tem mais 219 anos. Alguma coisa. Olha, assim. muito, muito bom, mas todos os livros escrevem que é mitzvah antecipar o Shabat um tempo antes do pôr do sol. Ou seja, o sexto milênio é o tempo máximo do final da redenção. Mas nós, na verdade, podemos antecipar isso. Nós falamos, todo Yehudi fala, Ani Amin Bemunah Shlema Beviat HaMashiach. Eu acredito que ele pode vir qualquer dia. Hoje ele pode chegar. Então, na verdade, nós esperamos que o Shabat entre para nós, para Am Israel, antes do final do sexto milênio. Se Deus quiser, em breve. Tá? Obrigado. Então, o que eu podia dizer é o seguinte: em 1990, terminou a formação do corpo de Adam Arishon. De 1990, em mais 41 anos e 8 meses,
é a colocação da alma dentro de Adam Arishon, e depois de Adam Arishon tem alguns desafios a vencer até conseguir entrar no Gan Eden. Falta um pouquinho. O fim do muro de Berlim, a derrubada do muro de Berlim, significou alguma coisa do fim do comunismo? Então, foi não sei se é coincidência, mas exatamente é o final da construção do corpo de Adam Arishon. Então, eu acredito que sim. Eu acho que o mundo, o bilateralismo, ficou muito tempo, a Guerra Fria ocupou muito o tempo da humanidade, e o queda do Muro de Berlim em 1990 começou, na verdade, uma época de procura por alguma coisa mais profunda, um espiritualismo mais profundo. Então, me parece que tem a ver com aquela etapa que é a alma que vai entrar dentro da Adam Arishon. Olha, eu tenho aqui, Rabino, que é uma pergunta que sempre as pessoas gostariam de ouvir, e o senhor tocou no ponto. Se pudesse explicar para todos nós, de forma mais objetiva, as diferenças entre Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Ótimo. Então é o seguinte, nós tivemos 2 filhos de Jacó, que lideraram o nosso povo. Yehudá, embora não era o filho maior, mas ele era o líder, e Yosef. Está escrito que Jacó, antes de descer para o Egito, ele mandou o Yehudá para abrir uma yeshiva. Yehudá shalach lefanav Goshna. Rashi diz lá, ele mandou para uma yeshiva. Ele sabia que para a Israel aguentar no Egito precisava de uma yeshiva. Então, Yehudá, na verdade, simboliza a Torá. Yosef, de outro lado, ele foi enviado pela história, pelo Kadosh Baruch Hu, ele acabou conseguindo manter o povo, deu comida para todo o povo, para todo o Egito, na diáspora do Egito. Então, baseado nisso, em outras diferenças, que Yehudá é filho de Leá e Yosef é filho de Rachel, o Zohar diz que vai ter 2 Mashiach para Am Israel. Um é Mashiach ben Yosef, que vai ser responsável sobre a parte mais física, mais material do povo, vai salvar, trazer o povo da diáspora para a terra de Israel. E, mais tarde, o Mashiach ben David, Mashiach de Yehudá, que vai ser aquele Mashiach que a gente sempre fala que está esperando ele, que vai ser o rei que vai fazer com que toda a humanidade se transforme, etc. Então, Mashiach ben Yosef é aquele que... agora é o seguinte, quando eu falo Mashiach ben Yosef, não é obrigatoriamente uma pessoa. Pode ser várias pessoas, pode ser uma época, pode ser uma inspiração de um movimento, né? Então, o Gaon de Vilna fala sobre isso. Ele fala que todas as pessoas que vão lutar para a construção da terra de Israel estão inspirados pela faísca de Mashiach ben Yosef. Tá? E aquela ideia de vou fazer todo o Am Israel fazer tshuva, fazer todo o Am Israel voltar para as mitzvot, para a Torá, para se aproximar da Kadosh Baruch Hu, a ideia de Mashiach ben David, que ele, na verdade, ele vai construir o Beit HaMikdash. O Rambam fala que Mashiach ben David obrigatoriamente é uma pessoa, vai ser um rei que vai fazer com todo o Am Israel voltando para a terra de Israel e vai construir também o Beit HaMikdash. O que eu citei nas minhas palavras é que a transição entre Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David pode acontecer de 2 formas. Ou de forma trágica, com a morte de Mashiach ben Yosef, e aí vai ser uma crise muito grande, até aparecer Mashiach ben David, ou de uma transição mais lenta e mais soft, né, mais leve, que a gente recebeu do Gaon de Vilna, que essa é o que já está acontecendo em nossos dias. Mas, logicamente, tem várias variantes. Então, nesse Sidur que eu nasci rezando nele, toda reza que estiver, Bonei Yerushalayim, pense, olha, construir Yerushalayim, mas construir Yerushalayim de forma tranquila, berachamim, com bondade, com piedade, para que a gente, na verdade, não precisasse ver tragédias e crises, para ver essa transição de Mashiach ben Yosef com Mashiach ben David, se Deus quiser.
Obrigado. Elevados. Tem aqui, Rabino, Gustavo, eu vou ler, mas você fica à vontade, viu, Gustavo, para fazer o uso da palavra. Ele pergunta, e o Gustavo está aí conosco, qual a estratégia que o senhor propõe para retomar o sionismo religioso em contrapartida ao sionismo secular? Pergunta 1. 2. Estatisticamente, o povo israelense não apenas está mais secular, desculpa. Estatisticamente, o povo israelense está mais secular, mesmo com um fluxo grande de aliá. Mas aparenta que está ficando também menos sionistas dentro dele, segundo a observação do Gustavo. E o terceiro, além disso, não vejo uma hegemonia entre a sociedade Haredi, Haredi ortodoxa. Então, a sociedade ortodoxa, a fim de unificar um movimento sionista religioso com eles. E aí, não me parece surgir um prognóstico favorável. Então, essas são as 3 colocações do Gustavo. Gustavo, eu li direitinho, você quer completar antes do Rabino chamar a responder? Por favor, completa então, Gustavo, por favor. Ficou perfeito, ficou perfeito. Boa noite, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Como vai? Quanto tempo? Então, olha, você quer que eu me candidate para Mashiach? Porque eu estou pensando em me candidatar para Mashiach que eu resolvo todos os probleminhas aí. Mas, por enquanto, Deus não aceitou a minha candidatura. Ele tem outras estratégias, tá? Então, olha, o que eu posso dizer, nós geralmente vemos de uma forma muito focada no presente. É difícil ver os processos. Por exemplo, você disse que a sociedade está ficando cada vez mais laica. Então, ó, de um lado é verdade, mas existem muitas pesquisas de que um grande número de israelis, mais do que 500 mil, embora eles andam sem kippah, e às vezes eles até, talvez não põem tefilim, eles começam a procurar mais tradição. Só que eles não sabem como encontrar isso. Então, eu acho assim que, se você olha nos jornais, você vai ver muito anti-religioso, movimento muito anti-religioso, mas se você anda em Israel e conversa com os taxistas, ou mesmo você conversa com lojistas, você vai ver que tem muitas pessoas procurando a volta à tradição. Tá? Dezenas, centenas, muito. Então, eu acho que Deus sabe o que está fazendo, Ele está quebrando e construindo. Então, essa é a minha resposta para o que você está dizendo, que o povo está virando mais laico. Está virando mais laico, mas, de outro lado, tem muitas pessoas procurando e ainda não sabe o caminho direito como voltar. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é oficial do Exército de Israel, e ele diz, olha, em Bad Echad, que é a escola de oficiais de Israel, todo Shabbat tem dezenas, centenas de soldados religiosos que sentam em volta da mesa do Shabbat, cantam, conversam, falam sobre o Divrei Torá, e em volta deles centenas de não religiosos que, na verdade, nunca tiveram contato com isso, acabam vendo a Torá de uma forma especial. Então, esse movimento, alguma hora, vai acabar dando seus frutos. Esse é o primeiro ponto da sociedade virando menos religiosa. O próximo, Rabino, pode me ajudar? Ele pede, na primeira parte da pergunta, retomar como fazer a ponte, a contrapartida ao sionismo secular. Qual é a contrapartida do sionismo religioso ao sionismo secular e com relação, por último, aos ortodoxos, né, que não parece encampar o movimento sionista religioso. Sim.
já existe hoje uma porcentagem muito maior do que o número deles na sociedade de oficiais religiosos sionistas no exército. Até, isso já não posso dizer com certeza, mas até existe um certo movimento no exército de brecar eles, de não deixar eles subirem tanto nas patentes, né, do exército, porque falou, mas tanta gente religiosa aqui de oficial não vai ficar bom. Então seguram ele bastante. Então eu acho que isso por si só já está acontecendo, tá? Logicamente tem um movimento contra isso muito forte, mas quem está dentro de Israel sabe que os Kippot Surgotos, o pessoal das Mechinot, que estão no exército, e depois também em toda a sociedade, eles estão fazendo muito bonito. Então, pouco a pouco, eu acho que isso aqui vai acabar iluminando o resto da sociedade também. E, por último, em relação aos Haredim, o pessoal mais chamado ultra-ortodoxo, primeiro eu quero dizer o seguinte, nunca na história de Am Israel teve tantas pessoas sentadas estudando Torá o dia todo, em porcentagem do povo, como hoje. Quer dizer, nós podemos pensar que, olha, faz 500 anos que o pessoal era muito mais religioso, antes do Holocausto o pessoal era tudo, não era, já a metade já não era religioso, mas tinha muita gente religiosa, mas em número, não existiu nunca na história, nem na época dos profetas, tantas pessoas sentadas estudando Torá como hoje, e isso graças ao Estado de Israel. O Estado de Israel é o maior doador das yeshivot que existe no mundo, dos kolerim, que tem em Israel. Agora, como eu disse na minha palestra, tem duas forças que se desenvolvem em paralelo. A força da Torá vai se desenvolvendo, e a força do nacionalismo vai se desenvolvendo. E o sionismo religioso faz a ponte. Mas, olha, eu estou no Brasil faz 30 anos, mas eu vivi antes disso 15 anos direto em Israel, e praticamente todo ano eu vou visitar meus filhos que moram em Israel. Os Haredim, faz 25 anos, eram muito mais antisionistas do que são hoje. Muito. Então, eu acho que tem uma aproximação, embora ainda não é tudo homogêneo, mas tem uma certa aproximação. Nós estamos falando agora em processos de milênios, tá? Deus, na verdade, está plantando algo que vai daqui a 30, 40, 50, 100 anos, vai aparecer. A gente espera que vai ser antes, né? Então, eu vejo muitos processos positivos aqui. Eu vejo, quando o Estado de Israel foi fundado, Ben-Gurion escreveu uma carta autorizando 500 Bachorei Yeshiva. 500 Bachorei Yeshiva era o número de Bachorei Yeshiva, de pessoas que davam Torá o dia todo no Estado de Israel. Hoje nós estamos falando de mais de 150 mil pessoas. Tá? Não sei se todos o dia inteiro, mas a maioria do dia. Mais de 150 mil pessoas. 300% mais. Não, 30 mil, acho, sei lá, muito. Tá? Então, agora eu acho que todo mundo Haredi está muito mais próximo do Estado de Israel do que estava. Então é um processo. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Deus nos trouxe até aqui, e se Ele nos trouxe até aqui, sem dúvida Ele sabe como é que vai ser a continuação. Como o profeta Ishayahu falou, como eu trouxe uma mulher até a sala de parto, e agora eu não vou fazer o parto acontecer, deixa comigo. Pode confiar em Deus que Ele sabe como é que chegar lá. Perfeito. Mais uma pergunta, alguém quer fazer diretamente? Eu gostaria de saber, com esse incentivo por causa provocado pela pandemia, será que seria uma boa coisa incentivar as comunidades judaicas de todo mundo a trazerem jovens, mas também pessoas de diversas idades para Jerusalém e também todos os cantos de Israel para estudar em Yeshivot? Porque isso seria uma coisa boa, eu presumo. Olha, boa noite. Não é só na pandemia, todos os dias da nossa vida,
nós temos que incentivar jovens e também adultos, também senhores, senhoras, para visitar Israel, ser inspirado pelo ar, sabedoria que existe na terra de Israel. E, sem dúvida, aqueles que puderem passar um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para se imbuírem da sabedoria e do espírito da sociedade israelita, é algo que traz muitas frutas para a vida particular e para a vida do nosso povo. E, sem dúvida, aqueles que podem se juntar à concretização da profecia de Yehezkel e tá plantando e construindo na terra de Israel, sem dúvida eles estão, na verdade, participando do maior projeto judaico de todos os tempos, que é a volta de Am Yisrael para a terra de Israel. Então, sem dúvida que nós temos que incentivar sempre as pessoas de viajar, estar lá um tempo, e quem puder se estabelecer lá, né? Sem dúvida. A pandemia, eu acho que é uma boa oportunidade também para incentivar mais ainda. Mas acho que quando passar em pandemia, se Deus quiser, a vacina está chegando aí, mesmo assim tem que continuar incentivando as pessoas. Tá? O espírito de Israel e do Estado de Israel é que, na verdade, dá força para a gente conseguir lutar por Am Yisrael na diáspora também. Bom, vamos, então, até por nosso hábito, né, de terminar próximo deste horário, que é 9h15, já estamos 3 minutinhos passando do tempo. Eu queria, então, agradecer ao Rabino, dizer a ele que estamos trabalhando para ir nessa direção. Estamos, evidentemente, sofrendo com a pandemia e ficamos com o Bnei Akiva fechado, que estava em evolução dentro da sinagoga. Nossas aulas também, todas elas, de todos os grupos, estão Zoom, que não é a mesma coisa, como a sua também não será a mesma coisa quando você vier presencialmente na nossa sinagoga. Fica já o convite, né, de estar conosco lá, e lembrar também ao Rabino que também será muito prazeroso voltarmos a fazer um Kabbalat Shabbat com os alunos da Yeshiva, que a gente faz questão, né? Inclusive estamos ensaiando já algumas músicas Calibar, para não ficar tão assustado com a garotada cantando. Então a gente já está treinando um pouquinho, a gente já está avançando no repertório. Mas, Rabino, muita alegria ouvir um Rabino falando todos esses pontos que foi trazido aqui para nós, buscando essa união, e agradecer e pedir para o nosso presidente, senhor Roberto, fazer o desfecho do encontro. Senhor Roberto, por favor. Rabino, muito obrigado, é um grande prazer ter o senhor conosco aqui. Eu estava pensando que cada resposta do senhor justificava a sua presença hoje conosco, que cada uma das respostas era suficiente para nos animar e nos dar um conhecimento fantástico. Portanto, imagina o quanto o senhor nos fez bem nessas palavras que o senhor falou durante 1h15. Nós agradecemos imensamente e gostaríamos muito de ouvi-lo também muito mais vezes e, sobretudo, recebê-lo mais na nossa sinagoga. Muito obrigado, Rabino. Foi um negócio... Obrigado, senhor Roberto, e obrigado a toda a comunidade, obrigado a todo mundo que nos assistiram aqui. Foi realmente um grande prazer, e parabéns, Rabino Sami, por toda a iniciativa, por toda a comunidade aí, pelo trabalho. Parabéns. Obrigado, boa noite, Rabino Samar. Obrigado. Obrigado, Rabino. Boa noite a todos. Obrigada.